Graças a paz, amada igreja. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos fazer a leitura dos versos 16 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensinas? Posto nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer a ouvir das últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, segundo ele, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão destinado, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, e a mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Feche seus olhos, oremos novamente. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, usando, ó Deus, do teu servo, para que não seja o que eu queira dizer ou aquilo que eu acho, ó Deus, mas sim o que a tua palavra quer nos dizer nesta manhã. Que possamos, ó Deus e meu Pai, ouvir da tua palavra, ser exortados por ti e que possamos colocar em prática na nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. No ano de 2006, aproximadamente 10 anos antes da minha conversão, estava eu em um bar e um amigo me chegou e disse: André, você precisa assistir um filme. E ali me entregou um DVD. Eu nunca fui muito apreciador de filmes, mas naquele dia, não sei o porquê, peguei muitas bebidas e fui para casa e decidi assistir aquele filme, intitulado Chamas da Vingança, com o ator Denzel Washington. E a narrativa daquele filme dizia a respeito de um homem que tinha cometido vários assassinatos,
um homem que tinha a sua consciência perturbada e um homem que se encontrava em um estado de alcoolismo em extremo, um homem que não queria mais viver. Então ele sai dos Estados Unidos e vai para a cidade do México, claro que no México, e ali encontra com um antigo amigo. E esse homem, vendo a situação de crise, ele diz que iria ajudá-lo e arruma um emprego para ele. E ele vai trabalhar na casa de uma menina chamada Lupita Ramos. Então ele vai ser segurança daquela menina. E aquela menina a todo tempo tenta fazer amizade com Chrissy, mas Chrissy maltrata aquela menina. E aquela menina é insistente, ela consegue fazer amizade com Chrissy, e Chrissy volta a sorrir e tem sentido novamente a sua vida. Porém, o pai de Lupita Ramos era um acionista e fez um mau negócio e perdeu praticamente tudo. Então ele, combinado junto com seu advogado, eles forjam o sequestro daquela menina. E então Chrissy ali atira em algum dos sequestradores, matando alguns, e leva vários tiros, e Lupita Ramos é sequestrada. Logo depois, na hora da entrega do sequestro, o dinheiro é roubado e supostamente Lupita Ramos é assassinada. Então Chrissy vai até o hospital, onde recebe os cuidados, e ao sair do hospital, então, ele decide uma vingança. Então, implacavelmente, ele sai atrás de todos aqueles que tinham matado Lupita Ramos. E no final do filme, um homem chamado Avós aparece e liga para Chrissy dizendo que Lupita Ramos não estava morta, que ela estava viva e que deveria ser entregue, deveria fazer uma troca, a troca da vida de Chrissy pela vida de Lupita Ramos. E então Chrissy sai ao encontro dos sequestradores, e eu em casa assistindo pensei, algo de extraordinário vai acontecer. Certamente Chrissy avisou a polícia, e quando ele estiver chegando, helicópteros e mais policiais vão aparecer, e Chrissy vai ser salvo, e também Lupita Ramos vai ser salva. Mas porém, Chrissy encontra com Lupita Ramos, a abraça e diz que ela deve ir com a sua mãe, que ele vai para a sua casa. E após entrar no carro, Chrissy morre. Então eu, que já estava num estado de álcool em excesso, pensei, que frustrante. Tudo que esse homem fez foi em vão. Que frustrante. Não foi suficiente tudo que ele fez, matou tanta gente, foi atrás e fez tantas coisas para no final morrer dessa forma. Tudo que ele fez não foi suficiente, e o final do filme, certamente, pelo menos para mim, foi muito frustrante. Trazendo um tema desta manhã, eu quero falar com os irmãos que a gloriosa mensagem do Evangelho, ela é suficiente e ela não é frustrante. Trazendo agora ao texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está em Atenas, no Areópago, e quero fazer algumas considerações para contextualizar o texto para que os irmãos venham entender de uma melhor maneira. Após ser libertado do cárcere, Paulo e Silas seguem para Tessalônica, onde eles encontram uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como de costume, ele vai à sinagoga para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E muitos foram convertidos em Tessalônica, uma multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas, como está escrito em Atos capítulo 17, verso 4. Mas aqueles judeus, movidos de inveja, arrastaram um homem de nome Jasson até a prisão, acusando de tumulto e de hospedar em sua casa homens que afirmavam ser Jesus, um outro rei, ali falando de Paulo e Silas. Então aqueles irmãos, durante a noite, enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegando, novamente eles se dirigiram à sinagoga dos judeus. Entretanto, em Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois todos os dias eles analisavam as Escrituras, estudavam para saber se o que Paulo realmente pregava era verdade, se o que Paulo pregava era realmente a palavra de Deus. Mas os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada pelo apóstolo Paulo e foram até lá perturbar e causar tumulto. Por conta de tais acontecimentos, os irmãos se reuniram novamente
e levaram Paulo até a cidade de Atenas. Porém, Silas e Timóteo ficaram ali. E chegando em Atenas, Paulo observou toda a cultura grega. Viu os templos, os altares, as esculturas e todas as estátuas. Para ele, tais artefatos eram meros objetos artísticos, mas objetos de uma religião pagã. Nessa cidade, a idolatria, o apóstolo Paulo queria introduzir o evangelho de Cristo Jesus. Apesar dos judeus terem uma sinagoga onde podiam pregar aos sábados, ele tinha que confrontar aqueles filósofos atenienses com ensinamentos sobre Cristo Jesus. Então, Paulo deveria apresentar o evangelho de maneira inteligível e direta. Em vez de ficar maravilhado diante dos lugares magníficos, Paulo conseguiu apenas ver uma cidade repleta de ídolos e ele se entristeceu muito. Mas notem que Paulo não era um homem ignorante ou um homem insensível à cultura. Ele olhou além das fachadas e da belíssima arquitetura. Ele viu uma comunidade de pessoas que estavam condenadas a uma eternidade sem Cristo. Sabia que aquela gente estava dando a ídolos de pedra toda a honra e toda a glória que era pertencente e exclusiva a Deus. E Paulo continuou a trabalhar da mesma forma como trabalhara nas cidades anteriores onde ele passou. E ele se dirigiu à sinagoga e à praça pública e pregou a Cristo, pregando aos gentios piedosos uma referência àquelas pessoas que já conheciam suficientemente sobre o Criador para adorá-lo. E também pregou aos judeus e aos pagãos. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com o apóstolo Paulo, e havendo até quem lhe perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece ser pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O apóstolo Paulo não chamou a atenção daqueles filósofos intelectuais por sua erudição, mas por conta de uma pregação que os confrontava diretamente. Por tais razões, notem, os epicureus haviam aparecido por volta de 400 anos antes do apóstolo Paulo, por um homem chamado Epicuro. Eles criam que tudo o que acontece é por acaso. Não existe no sistema deles qualquer Deus soberano. Acreditavam que o desfecho de qualquer acontecimento é questionável e que a morte era o fim da existência humana, pois isso eles ensinavam que o prazer natural é o objetivo sublime da vida. Ou seja, os epicureus acreditavam que nós devemos comer, que nós devemos beber, que nós devemos nos regalar, que nós devemos ter os nossos prazeres, porque certamente após a morte nós vamos deixar de existir, porque eles não acreditavam na ressurreição e a vida. E os estoicos tinham uma filosofia um pouco diferente, contrária dos epicureus. Eles eram fatalistas panteísticos, ou seja, eles criam que tudo é Deus e tudo acontece porque um suposto Deus quer. Em contraste com os epicureus, eles eram extremamente humanitários por causa do seu panteísmo extremado. Tratavam cada um como Deus, ou seja, um panteísta, ele vai crer que tudo pode ser um Deus. Um pássaro pode ser um Deus, um grilo pode ser um Deus, a chuva pode ser um Deus, e eles chegaram ao extremo de acreditar que até mesmo outra pessoa poderia ser um Deus. Por isso eles tinham essa questão humanitária de tratar todos muito bem, porque eles acreditavam que a outra pessoa também poderia ser um Deus. Então, tomando o apóstolo Paulo consigo, eles levam o apóstolo Paulo ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer das últimas novidades. Então eles levam o apóstolo Paulo a uma corte chamada Areópago, que incluía pelo menos 30 homens que eram juízes supremos de Atenas. Eles julgavam as causas penais, cíveis ou como se fosse um tribunal de apelação. Mas além disso,
aqueles homens eles eram guardiãos da filosofia ateniense. Eles ouviam todos os novos acontecimentos e eles mesmos definiam como verdade ou como blasfêmia. E os filósofos queriam que os juízes de Atenas, do Areópago, ouvissem a Paulo. Então, Paulo, chegando, se levanta no meio do Areópago e diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Notem que o apóstolo Paulo não diz acentuadamente idólatras. Ou o apóstolo Paulo também não diz a quem com ignorância vocês o adoram. Algumas filosofias ou algumas vertentes até mesmo evangélicas e missionárias vão dizer que nós devemos moldar a nossa pregação com a cultura, ou que nós devemos moldar a nossa pregação do evangelho segundo a necessidade dos nossos ouvintes. Isso é algo que fica muito claro nos nossos dias, pois temos cada vez mais pregações que colocam o homem ou a necessidade do homem como o centro do evangélico. Mas o apóstolo Paulo, ele não estava moldando a sua mensagem. O apóstolo Paulo não estava querendo levar coisas agradáveis aos ouvidos daqueles homens. Ele simplesmente estava dizendo que eles eram religiosos. Paulo agiu com sabedoria, não espantando o seu público com ofensa, mas ao mesmo tempo ele foi fiel à pregação do evangelho. Porque o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, aonde qual está escrito: ao Deus desconhecido. O que era o Deus desconhecido? Na verdade, em Atenas, havia muitos desses altares em Atenas. 600 anos antes da época de Paulo, Atenas tinha sido assolado por uma terrível praga. Centenas de pessoas estavam se adoecendo e, consequentemente, morrendo. Muitas pessoas estavam em pânico, toda a cidade estava assolada. Então, o famoso poeta e filósofo chamado Epimênides elaborou um plano para pacificar os deuses que estivessem causando aquela praga. Então, ele subiu ao Areópago e soltou um rebanho de ovelhas. O plano era deixar que as ovelhas vagassem livremente pela cidade de Atenas. E quando as ovelhas deitassem, então elas seriam sacrificadas ao Deus que tivesse um templo mais próximo. Entretanto, quando as ovelhas foram soltas, muitas acabaram se deitando onde não havia qualquer templo por perto. Então, Epimênides decidiu sacrificar as ovelhas e erigir altares, quer que houvessem onde elas tivessem deitado, somente para ter certeza que nenhuma divindade tinha sido esquecida. Aqueles homens estavam tão apavorados que eles então começaram a levantar altares, aonde algumas ovelhas deitaram e não existia nenhum certo tipo de templo ou de altar por perto. Então erigiam-se novos altares ou templos e ali eram colocados ao Deus desconhecido. Mas as pessoas erigiam esses altares, sem dúvida, foi isso que o apóstolo Paulo avistou. Então Paulo afirmou com ousadia: conheço esse Deus desconhecido, permitam-me contar a vocês quem ele é. Então, com grande autoridade, contou-lhes com clareza e minuciosamente quem Deus é. Então o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus que fez tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um se fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Paulo ele vai direto ao assunto. E ele começa pela criação. Então, Paulo identificou o Senhor como Criador, quando ele disse: Deus que
que fez o mundo e tudo que nele existe. O apóstolo Paulo levando a certeza para aqueles homens que Deus era o Criador de tudo o que existe. E o apóstolo Paulo também disse a eles que Deus é o sustentador de toda a vida, quando ele afirmou: Ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês estão em pé, aqui me ouvindo, é porque o Senhor está sustentando. E até mesmo a respiração de todos vocês não depende de vocês, mas depende de Deus, porque Ele é o sustentador de toda a vida. O apóstolo Paulo também disse que Deus, Ele é soberano, quando Ele disse: sendo Ele Senhor do céu e da terra, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O apóstolo Paulo também afirmou que Deus é onipresente, quando ele diz: Deus não está longe de cada um de nós. O que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles filósofos atenienses é que eles deveriam buscar a Deus, quando na sua palavra ele vai dizer tateando, ou seja, dizendo que eles poderiam encontrar a Deus e que certamente Deus não está distante, ou seja, que é um dever de toda criatura adorar ao seu Criador. E o apóstolo Paulo continua dizendo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos gerações. Ou geração. Então essa primeira frase que o apóstolo Paulo cita, ele está citando nada mais do que Epimênides, aquele poeta, aquele filósofo que fez os altares, que erigeu altares ao Deus desconhecidos. E a segunda frase que o apóstolo Paulo parafraseou é: dele somos geração. E isso foi dita muito tempo atrás por um filósofo chamado Arados. Então Paulo estava aproveitando a situação e declarando que o Deus verdadeiro, que eles não conheciam, é o Criador, sustentador e soberano de todo o universo, citando alguns poetas gregos como prova que o Criador soberano deve existir. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, trabalhados por arte de imaginação de homem. Paulo estava dizendo: se Deus nos fez, como alguns dos filósofos de vocês indicaram, o próprio Deus deve ser maior do que qualquer imagem feita por mãos humanas. Era como se Paulo estivesse esmagando todos os ídolos deles. Se Deus é realmente o ser soberano e supremo, que até mesmo os vossos poetas reconhecem que ele quer ser, não podemos conhecê-lo por meio de um altar, ou por meio de um santuário, ou por qualquer outra coisa de uma imaginação humana, ou por algo esculpido por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo, agora, ele vai terminar dizendo: aqueles homens que, notem, naquela época eram os homens atenienses, Atense era conhecida como a capital do saber. Os homens com as mentes mais brilhantes de toda a face da terra habitavam ali em Atenas. Eles se gabavam por ser intelectuais, por ter uma boa filosofia. E olhem, notem o que o apóstolo Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Notem que Paulo sempre pregou o arrependimento. Ele não procurou acomodar aos epicureus, prometendo-lhes uma vida maravilhosa ou cheia de prazer. Não tentou ganhar os estoicos, fazendo com que o evangelho, tanto quanto possível, se mostrasse parecido com a filosofia deles. Paulo conclamou aos dois grupos ao arrependimento, referindo-se aos tempos da filosofia grega como tempo de ignorância. O apóstolo Paulo estava dizendo àqueles homens que se achavam maiorais, que se achavam os mais intelectuais, dizendo: a filosofia de vocês
perto do Deus Criador, soberano, não passa de mera ignorância, pois Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Vocês podem se achar intelectuais, podem conhecer da cultura, da música, da arte, da literatura, mas tudo isso que vocês têm, perto da soberania de Deus, é mera ignorância. E Paulo conclama aqueles dois grupos que eles se arrependam. Paulo estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, quando ele vai dizer no versículo de número 31, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou deles. Os epicureus, eles não acreditavam sobre hipótese alguma na ressurreição, enquanto os estoicos criam na ressurreição apenas do espírito, pois eles eram neoplatonistas, ou seja, eles acreditavam que o espírito é bom e a carne, a matéria, é má, mas não na ressurreição do corpo. Talvez por se sentirem ofendidos à chamada de Paulo ao arrependimento, responderam coletivamente, escarnecendo do apóstolo Paulo. O cenário parece frustrante e desanimador. Depois de tantas lutas, perseguições, por ser perseguido em Tessalônica, de ter sido enxotado de Bereia, de chegar em Atenas e trabalhar tanto, o apóstolo Paulo, pregando aqueles homens, ele vai até o Areópago e simplesmente no final de seu sermão, eles dizem: talvez te ouviremos em outra ocasião. E outros simplesmente escarneceram do apóstolo Paulo e deixaram. Mas notem que o verso de número 34 vai nos dizer assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Notem que todo o esforço do apóstolo Paulo, ele falando aos homens mais inteligentes, talvez de toda a era da humanidade, dizendo àqueles homens que toda aquela intelectualidade não passava perto de Deus, de mera ignorância, eles escarneceram do apóstolo Paulo, deixaram o apóstolo Paulo como se falando sozinho, mas o texto vai dizer que um homem chamado Dionísio, ele se converte. E quem é Dionísio? No Areópago existia, quando citei a vocês, aproximadamente 30 homens que eram juízes, autoridades máximas no Areópago. E Dionísio, a palavra vai dizer que ele era um areopagita, ou seja, ele era um daqueles juízes. E não somente ele, Damaris, e a palavra de Deus vai dizer que outros mais. Paulo, ele não modelou a sua mensagem, aqueles homens intelectuais. Paulo, ele foi sábio, não distratando daqueles homens, não afugentando aqueles homens, mas certamente o apóstolo Paulo tratou a palavra de Deus com fidelidade. O apóstolo Paulo sabia que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. O apóstolo Paulo, conversando e falando a respeito da palavra de Deus, sabia que os epicureus acreditavam no prazer, acreditavam que o fim maior do homem nessa terra é comer, beber, se regalar e viver os prazeres, porque certamente amanhã morreremos. Mas o apóstolo Paulo não moldou a sua mensagem como muitos pregadores fazem nos dias de hoje. O texto que nós lemos, Efésios, vai nos dizer que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais. O apóstolo Paulo estava falando de uma bênção espiritual. Ele estava falando a respeito acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Estava mostrando àqueles homens que o caminho não era a parte intelectual, mas que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus Cristo, e somente em Cristo, há toda sabedoria. Que toda sabedoria humana, que é muito bom e nós devemos estudar,
perto da sabedoria de Deus é mera ignorância. Notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não tentou moldar a sua mensagem para que muitas pessoas fossem convertidas, pois o apóstolo Paulo, ele sabia que depende do próprio Deus. Deus, ele tem um povo escolhido e certamente nada há de atrapalhar os planos de Deus. Numa manhã de janeiro, um domingo de janeiro de 1850, um jovem de aproximadamente 15 anos, estudioso da Bíblia e angustiado por dentro, ele resolve sair em uma manhã onde a neve caía de maneira drástica. Então, ele decide ir até aí uma igreja congregacional. E ele caminhando naquela cidade, não avistava praticamente nenhuma pessoa na rua, ele vai caminhando rumo à igreja congregacional. Só que ali a rua estava interditada por conta da neve. E então aquele homem teve que entrar à esquerda, ir por um outro caminho. E ali ele encontrou uma igreja metodista. E ali ele chegou e se assentou. E um diácono que mal sabia escrever e ler, mal sabia pregar as escrituras, chegou à igreja. E ali com aquele jovem, olhando para a porta, pedindo a Deus para que um presbítero ou para que o pastor chegasse para pregar a palavra, mas ninguém chegava. Então aquele diácono subiu ao púlpito e começou a cantar alguns hinos na esperança da igreja, na esperança de chegar um outro diácono que pudesse pregar a palavra, ou de chegar o próprio pastor, ou de chegar um presbítero para pregar a palavra, mas ninguém. Apenas 6 pessoas na igreja naquele dia. E então aquele diácono que mal sabia para mim. E ele pregou por cerca apenas de 10 minutos, pois a sua exposição não o deixaria ir além daquilo. Mas aqueles 10 minutos foram suficientes para depende de mim. Ele não depende de você, mas ele depende do próprio Deus. Feche seus olhos e oremos novamente. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por teu amor, por tua graça e tua misericórdia. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Ó Deus, que o Senhor não nos deixe cair na armadilha, ó Deus e meu Pai, de moldar a nossa pregação com o público ou com o ouvinte, mas que nós venhamos a ter sabedoria, assim como o apóstolo Paulo teve muita sabedoria, ó Deus e meu Pai, a nosso caminho, para que possamos pregar a Tua palavra com toda retidão e com toda fidelidade, ó Pai, pois não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas depende do Senhor usar a Tua misericórdia. Ó Deus, fica conosco e nos abençoe.